Olá, bom dia! Tudo bem com você? Dormiu bem? Espero que sim. Vamos iniciar nesse dia, nessa manhã, com uma parte da Bíblia, Salmo 71, verso 3, onde o rei Davi diz o seguinte: Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 71, o verso 3. Vamos convidar o Senhor para que esteja à frente das nossas investidas no decorrer do dia de hoje e tenha certeza, nós viveremos uma vida feliz. Nós alcançaremos a vitória em todas as nossas investidas. Se nós nessa manhã permitirmos que o Senhor conduza a nossa vida, conduza os nossos planos, os nossos sonhos, consequentemente, nós viveremos e seremos um ser humano completamente feliz. Tomemos a decisão nessa manhã de fazer do Senhor a nossa fortaleza, o nosso mais alto refúgio. Vivendo dessa forma, tenha certeza que nós alcançaremos a vitória em todas as nossas investidas. Nessa manhã, nesse momento, quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 21, o verso 1. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. Os israelitas estavam há 15 dias de entrar na terra prometida, mas pelo fato de terem desacreditado no Senhor, deixado de confiar nas palavras do Senhor, acabaram perambulando pelo deserto por um período de 40 anos. Uma nova geração Deus levantou. Os filhos daqueles que desacreditaram no Senhor agora já estavam homens formados, homens e mulheres. E essa geração escolheu confiar, acreditar nas promessas do Senhor. Eles estavam a caminho. E nesse percurso até a terra prometida, Deus gradativamente preparava o seu povo para que pudesse ser as suas testemunhas, viver uma vida pela fé na terra de Canaã. Crendo nas promessas e no poder de Deus, eles teriam poder e forças para testemunhar a respeito do Deus que tinha concedido a eles a vitória. No capítulo 21 do livro de Números, o verso 1, o rei de Arade, que ficava a 80 quilômetros de Cade e a 27 de Hebron, eles estavam indo pelo caminho de Atarim. O caminho de Atarim é o mesmo caminho que os 12 espias foram espiar a terra prometida. Deus estava os levando pelo mesmo percurso que há 40 anos atrás, mas Deus queria que cada um daqueles filhos que agora entrariam na terra prometida tivessem plena convicção e certeza que era Deus que estava lhe concedendo a vitória. O que nos dá a entender no capítulo 21, no verso 1 do livro de Números, é que o rei de Arade, ele capturou alguns dos israelitas que estavam retardatários. Eles estavam atrás, possivelmente idosos, pessoas que estavam cansadas, os mais vulneráveis. Porque se ele de fato tivesse se dado com o corpo forte dos israelitas, a batalha teria sido grande, muitas pessoas teriam perdido as suas vidas. Mas ele capturou aquelas pessoas que estavam atrás, eram os mais fracos, os que estavam em menor possibilidade de se defender. O capítulo 21 do livro de Números, o verso 2, nós encontramos uma oração por parte da nação de Israel. Era um grupo completamente diferente. Era uma geração que escolheu servir ao Senhor. Era uma geração que reconhecia que Deus era Deus. E eles fizeram um voto ao Senhor, falando: Senhor, se o Senhor estiver conosco e nos conceder a vitória, nós iremos dedicar tudo aquilo que nós conquistarmos nessas cidades ao Senhor. O termo é ormá, que significa dedicação exclusiva para Deus. Seria de fato uma conquista sagrada. Eles iriam lutar em nome do Senhor e o que eles conseguissem como despojo de terra e aquelas cidades seriam dedicadas exclusivamente ao Senhor. Deus tinha levantado uma nova geração. Deus sabia perfeitamente o que ele estava fazendo em não permitir que a geração anterior entrasse na terra prometida. Deus agora estava ao lado mais uma vez, como ele tinha se comprometido com a geração anterior e eles não creram.
Deus agora estava concedendo a vitória a essa nova geração para que eles pudessem conquistar a terra que mana leite e mel. O capítulo 21 do livro de Números, o verso 6, diz o seguinte: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. É o resultado de não acreditar no Senhor. É o resultado de não confiar ou se manter no Senhor. Deus, ele mantém as suas mãos estendidas sobre o seu povo e a sua proteção. Mas quando alguém escolhe viver a sua vida independente de Deus, Deus não tem como manter as suas mãos sobre aqueles que não querem ser abençoados pelo Senhor. E no percurso à terra prometida, Israel por alguns momentos escolheu seguir e andar ao lado do Senhor. Mas havia momentos que eles também escolheram viver uma vida independente. E nesse momento, nesse percurso, ao chegar à terra prometida, a escolha da nação de Israel era viver uma vida separada longe do Senhor. Como resultado das suas escolhas, Deus tirou as suas mãos de bênção sobre o seu povo e eles tiveram que pagar o preço pelas suas próprias escolhas. Serpentes, que era muito comum num deserto, onde eles estavam transitando, começou a atacar o povo do Senhor, começou a atacar os israelitas e muitas pessoas perderam as suas vidas. As picadas das cobras era algo doloroso para aqueles que sofriam as picadas das cobras e eles clamaram a Deus. A serpente é símbolo do pecado, a serpente é símbolo do mal. E o Senhor pediu a Moisés que levantasse uma serpente de bronze colocada numa haste de madeira. E aqueles que olhassem para essa serpente nessa haste de madeira, eles seriam curados. Veja, a serpente já era um símbolo do pecado, símbolo de adoração profana entre os cananeus, mas Deus pediu que fosse colocado esse símbolo. Na verdade, não era para ser adorado, não era para ser cultuado, não era uma imagem para adoração para a nação de Israel, mas era um símbolo que Deus queria que fosse colocado à frente do seu povo, para que eles, pelo um ato de fé, olharem para a serpente, eles pudessem ser curados. Não havia nada de especial na serpente. A cura não vinha pela serpente, a cura vinha pelo poder de Deus. Aqueles que crescem na palavra do Senhor, ao olhar para a serpente, pela fé, seriam curados. Deus queria que a nação de Israel esperasse nele, dependesse dele exclusivamente, confiasse na sua palavra. Todos sabiam que a serpente não poderia fazer nada sem o poder de Deus, sem a mão de Deus sobre a vida deles. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus espera que um povo possa confiar no Senhor de todo o seu coração, entregar a sua vida nas mãos do Senhor por completo, sem reservas. Se nós, nos dias em que nós vivermos, fizermos isso, nós viveremos uma vida feliz. O que nós não podemos fazer é entregarmos a nossa vida a Deus de uma forma parcial, pela metade, ou 80% ou 90%. O que nós temos que fazer com o nosso Senhor é entregarmos a nossa vida por completo nas mãos do Senhor. O livro de Números, capítulo 21, verso 16, diz o seguinte: Dali partiram para Bir. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo, eu lhe darei água. Deus mais uma vez estava levando o seu povo pelo mesmo caminho que há 40 anos atrás ele tinha conduzido os seus pais. Essa nova geração tinha escolhido confiar no Senhor. Mas Deus, ao levar os seus filhos, essa nova geração, pelo mesmo caminho que os seus pais no passado transitaram, e até alguns filhos que há 40 anos estavam por ali, estavam passando pelo mesmo caminho. Deus estava fazendo isso para que eles pudessem crer no poder de Deus. Eles pudessem confiar quem de fato estaria dando a terra que mana leite e mel. Deus queria que aquela geração pudesse entregar o seu coração completamente nas mãos do Senhor. E Deus, ali naquele lugar que no passado eles clamaram por água, onde estava faltando água, Deus agora estava dando para eles um poço com água para que eles pudessem tomar. De repente, para mim e para você, que vivemos aqui na parte do Ocidente, nós não conseguimos entender a plenitude do que é ter um poço de água.
Mas olhando um pouco para a história e para os registros do passado, do Oriente, um poço no Oriente era motivo de muitos louvores, era motivo de muita alegria, porque era uma região desértica, uma região seca, onde era difícil encontrar água. Quando alguém conseguia encontrar um poço de água, era motivo de muita satisfação, de muito regozijo. No passado, há muitas famílias que entraram em guerra, há muitos povos que entraram em guerra por causa de um poço de água. E aqui Deus estava dizendo para a nação de Israel, se eles crescem, se eles confiassem no Senhor, se mantivessem ao lado de Deus, Deus daria para eles o melhor da terra. O capítulo 21 do livro de Números, o verso 21 ao verso 30, Deus concede aos israelitas a vitória sobre o rei Sehom, rei dos amorreus. Os amorreus não eram uma cidade, não eram um povo em si, uma nação, mas eram nômades que moravam no deserto. Deus concedeu a vitória dos israelitas sobre esse povo. No futuro, essa região seria tomada pelos filhos de Gade e pelos filhos de Ruben, uma terra extremamente próspera. Os filhos de Rubens e de Gade pediram esse território para que eles pudessem conquistar e Deus os concedeu a vitória. Capítulo 21 do livro de Números, o verso 31 a 35, é o local onde Deus concede a vitória sobre o rei Bazã, que fica ao norte dos amorreus. Uma terra extremamente fértil, onde se criava animais. Ali havia muitos pastores que cuidavam do gado, de ovelhas, de cabritos. Deus concedeu essa vitória ao povo do Senhor sobre o rei de Bazã. No futuro, Gileade e os seus descendentes morariam nessa terra por ser uma região muito próspera, rica para os pastores de gado e de ovelhas. O rei de Bazã, quando soube que os israelitas teriam que passar por ali, ele nem mandou pessoas para que pudessem intermediar. Diretamente ele saiu para a batalha, mas mais uma vez Deus concedeu a vitória. Deus gradativamente estava dando a vitória ao seu povo, como uma resposta daqueles que criam e confiavam no Senhor. Por mais que os povos tentassem impedir o trajeto do povo de Deus a chegar na terra prometida, nenhum deles conseguiria. Porque essa nova geração tinha feito uma escolha no seu coração. Eles escolheram amar a Deus, eles escolheram obedecer o Senhor, viver pela fé. E vivendo dessa forma, ninguém, nenhum povo, nenhuma nação teria poder para resistir àqueles que andam pela fé ao lado do Senhor. Meus amigos, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do livro de Números, o capítulo 21, nós chegamos à seguinte conclusão. Ir ao médico, conversar com o médico, ser amigo do médico, conhecer receitas, ler bulas, conhecer as fórmulas do remédio, os nomes de remédios de todas as espécies, sabendo que estamos doentes, sem tomar o medicamento, nada vai adiantar, de nada vai resolver. O que de fato traz a cura para uma enfermidade é nos valermos do medicamento, é tomarmos o remédio. Se nós estudarmos a Bíblia, se nós conhecermos a Bíblia de capa a capa, alguém poderá falar, conheço, já li a Bíblia diversas vezes, mas não colocar em prática o que de fato está na palavra de Deus e viver uma vida dependente do Senhor, de nada vai adiantar. O que eu e você nessa manhã temos que fazer a cada dia é colocarmos em prática diariamente o que nós aprendemos na palavra do Senhor. Deus espera que nós coloquemos a nossa vida por completo nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo e deixemos que Ele conduza a nossa trajetória. Não haverá ninguém nessa terra que irá poder nos deter. Ninguém nessa terra terá forças para nos deter. Por mais que o inimigo se levante contra nós para tentar nos impedir de chegarmos na terra, na Nova Jerusalém, ele não terá forças para nos resistir, ele não terá forças para nos impedir. Deus sempre vai estar ao nosso lado e nós alcançaremos a vitória em todo o nosso percurso. Mas o que eu e você temos que fazer a cada dia é de fato permitirmos que Deus conduza a nossa vida. Vivendo dessa forma, nós viveremos uma vida feliz. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós confessamos as nossas falhas. Nós abrimos o nosso coração. Nós pedimos ao Senhor que nos conduza em todo o nosso percurso. Nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.